Boa noite. O nosso assunto de hoje é planejamento reencarnatório. Mas uma coisa a gente precisa falar antes, eu não sei se vocês têm curiosidade, mas por que a gente precisa reencarnar? Né? E o que é pior, a pergunta que mais me perturba: quando é que a gente sabe que tem que reencarnar? Finge que eu sou espírito, estou no plano espiritual. Como é que eu sei que está na hora de encarnar? Que é o inverso, né? Aqui na Terra, o normal, né? Eu estou aqui, eu vou ficando velho, vou ficando mais velho, o corpo vai ficando mais gasto, aí chega um momento que não tem jeito, para de funcionar. E no plano espiritual? Como é que funciona? Isso aí, né, a gente só consegue chegar à resposta disso através de conclusões. A gente sabe, né, os espíritos falam para a gente que todos nós só podemos evoluir se a gente encarnar. Todo mundo precisa encarnar, certo? Então, se você pensar assim, então, para eu evoluir, eu preciso encarnar. Então, quem tem mais necessidade de reencarnar, de nascer de novo? Aqueles espíritos que têm muita dívida. Então, quanto mais dívida você tem, mais você precisa reencarnar. Então, na teoria, os espíritos inferiores, mais primitivos, encarnam mais rápido, ficam menos tempo no plano espiritual, e os espíritos que já são mais superiores ficam mais tempo do lado de lá. Existem exceções. Tudo que eu vou falar para vocês aqui tem exceção. Então, nas obras de André Luiz, ele fala de situações em que a pessoa começa a perceber que ela está na hora dela reencarnar. E ela começa a ficar fraca, ela começa a perder energia e chega na hora de reencarnar. E no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, na questão 330. Ele pergunta assim: os espíritos sabem a época que vão reencarnar? Aí os espíritos respondem: eles pressentem. Apressentem, como o cego sente o fogo que se aproxima. Né? O cego não está vendo o fogo, mas sente o calor. Então, os espíritos, quando chega na hora de reencarnar, pressentem, sabem que está chegando a hora. Sabem que tem que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso vai acontecer. A gente ignora quando a gente vai morrer. Mas os espíritos, quando chega num certo momento lá no plano espiritual, eles começam a sentir a necessidade de ter que reencarnar. Ficam mais fracos. Né? O Jorge Andréa, que é um médico espírita, tem vários livros, tem um livro chamado Palingênese, a Grande Lei. Palingênese é sinônimo de reencarnação. E ali ele trata disso. E aí ele fala exatamente assim: os espíritos desencarnados que ainda não conseguiram evolução suficiente que gere uma modificação no seu peso específico, continuam sofrendo as influências da Terra. Por aqui ficam anexados ao nosso sistema, aguardando as oportunidades de reencarnar. Então, quando os espíritos inferiores ainda se sentem tão pesados que eles são atraídos para a Terra. Os espíritos superiores são mais leves, ficam mais longe da Terra. E aí, né, os espíritos mais atrasados estão mais condicionados para a reencarnação. Bom, uma das coisas que quando a gente fala de planejamento reencarnatório é que o planejamento reencarnatório ele vai acontecer antes da concepção.
Depois que já há a concepção, já é o processo reencarnatório. Mas, né, a Nádia mandou uma pergunta, assim, e vem cá, mas como é que é esse planejamento? É sempre planejado? É sempre planejado? Aí, o que vocês acham? Toda reencarnação tem um planejamento? Tem. Só que existem diferentes tipos de espírito reencarnando. Então, por exemplo, Kardec fala que os espíritos, ele usa aqui o termo espíritos selvagens, vamos chamar assim, os espíritos primitivos, os espíritos que estão tendo as suas primeiras reencarnações no reino nominal, recém-saídos lá do reino animal. Esses espíritos, eles não sabem quase nada, eles não têm nem karma, porque eles viveram tão pouco que eles não têm relações, não têm afinidade, não têm laços ainda de família, são meio que ainda, assim, quase animais, são os homens da caverna, vamos falar assim. Né? O Kardec fala, né, os espíritos falam para Kardec que esses espíritos, eles entram e saem da vida de uma maneira tão rápida e tão simples que eles nem percebem quanto que eles estão encarnados ou quando estão desencarnados. Então esses espíritos iniciantes, quem define o planejamento encarnatório dele são os espíritos que estão coordenando aquela situação ali. Então eles falam assim, olha, para esse grupo aqui, para essa galera aqui, é melhor eles nascerem assim, nessa situação e tal, e eles vão vir e vão nascer naquele grupo ali, né, formando aquela família, aquela tribo, lá na época da pré-história lá. E o reencarnante ignora o que está acontecendo, né? Mas existe também, assim, conforme a gente vai aprendendo, né, a gente vai evoluindo, a gente sai desse estado de semi-animalidade, mas a gente ainda é um espírito, pode ser assim chamado, somos espíritos ainda bem ignorantes. A gente não tem ainda muita condição de decidir, né? Mas a gente já sabe o que vai acontecer. E aí também para esses espíritos que estão nessa, digamos assim, nesse caminho intermediário aí, esses espíritos também têm o seu planejamento definido pelos espíritos e quem está reencarnando, o reencarnante já sabe, aceita e não discute muito, né? Também é uma reencarnação um tempo rápido. Bom, existem aqueles que até a Nádia citou, né? As encarnações compulsórias. O que são as encarnações compulsórias? Isso tudo a gente vai lendo nas obras de André Luiz, e Ivone Pereira também fala sobre isso, no livro Renúncia, do Chico e do Emmanuel, né? Do Espírito Emmanuel. Então, assim, a gente vai vendo essas reencarnações. Encarnação compulsória. O que é reencarnação compulsória? São aquelas reencarnações em que o espírito, o reencarnante, ele gastou todas as oportunidades de superar ou de decidir o que era melhor para ele. Então, digamos assim, eu pedi, olha, eu quero reencarnar, eu vou mudar, vou fazer assim. Fiz assim, eu sou um espírito muito inteligente, sei muito de ciência, muito de física. Aí eu reencarno e uso todo aquele, aplico todo aquele meu conhecimento e eu construo uma bomba atômica. Aí eu vou desencarnar, falei, cara, tu viu o que tu fez? Tu usou teu conhecimento e, né? Não, tá bom, então você vai reencarnar num lugar onde você não vai ter acesso a essa tecnologia, essa universidade. Vai nascer num país
menos tecnológico e tal. E mesmo assim eu vou lá e ainda consigo fazer uma bomba. Não é atômica, mas faço uma bomba. Aí, né, vai pro lado de lá. Chega do lado de lá, vou reencarnar de novo. Cara, olha, tu vai nascer analfabeto, lá nos cantão dos cantão, vai ter acesso a nada. Mas mesmo assim eu invento lá um estilingue, um bodoque, não sei das quantas. E aí? Aí os espíritos, cara, chega, não deu, tu já fez de tudo. Vocês viram que ele tinha livre-arbítrio para fazer o que queria? Depois o livre-arbítrio dele foi tolhido, um pouquinho, depois mais um pouquinho, e agora os espíritos vão falar, não tem jeito, cara. Com você não tem jeito. Só tem um jeito. Tu vai nascer com uma limitação física. É como se o livre-arbítrio dele, o Jorge Lara fala assim, a gente tem, né, na nossa planejamento reencarnatório, a gente tem limite. Esse limite pode ser de papel, né? Eu posso arrebentar esse limite. Mas o limite pode ser de madeira. Dá trabalho, né? Mas eu consigo derrubar, né? Uma folhinha de madeira. Mas pode ser de concreto. E aí ele vai ter que entrar numa reencarnação que não tem jeito. Ele vai ter que passar por uma situação em que ele vai vir com uma doença mental, uma doença física, uma limitação física qualquer e que vai impedir ele de acessar o mundo e acessar aquele conhecimento intrínseco que ele traz de outras vidas. E aí, né, são essas encarnações compulsórias. Existem aquelas reencarnações, aqueles planejamentos, que eu acho que é o planejamento, vamos falar assim, o planejamento da maioria de nós. A gente percebe que está na hora de reencarnar, e aí a gente vem e vai, conversa com os nossos mentores, isso lá no livro, Missionários da Luz, não, Missionários da Luz, né? Do André Luiz, é assim o nome? Acho que é. Missionários da Luz, no capítulo 4, quando ele está falando da preparação da reencarnação, né? E aí eles falam da preparação do corpo que a pessoa vai receber na hora. Então, é uma preparação que você pode decidir qual é o seu corpo, você pode decidir um monte de situações. Mas uma coisa interessante que a gente tem que pensar é que o planejamento reencarnatório, ele não é uma coisa, não é um trilho. Um trem, quando anda no trilho, ele não pode sair do trilho. Ele vai no trilho. O planejamento reencarnatório é uma trilha. Quem aqui já andou em Petrópolis tem muita trilha, né? Quem nunca andou numa trilha? Você pode andar na trilha, eu vou para o Açu, mas eu posso parar ali no Véu da Noiva, dar uma desviada, né? Vou ali e volta. Posso parar, posso subir até o Queijo, posso voltar, posso ir não sei aonde, depois parar lá no Chapadão, se demora no Chapadão eu vou me perder, vou não sei aonde. A gente tem a nossa, como falar assim, o caminho, ele não é uma coisa fixa. Eu posso sair da trilha e depois voltar. Então, nós podemos, então, ter um planejamento de como será a nossa vida. Esse planejamento, um exemplo que está todo mundo usando agora é o exemplo do GPS, né, do Google Maps. Né, você coloca lá, eu moro no Retiro. Aí eu boto assim, eu quero ir para a União Espírita Allan Kardec. Aí diz assim, o melhor caminho, o mais rápido, é você descer ali do Retiro, sair na Hermogênio Silva, virar para a esquerda, descer o teu Carangola, fazer a volta, pegar a estrada de Cascatinha, sair e parar ali. Esse é o melhor caminho. Mas eu posso descer, em vez de eu pegar a rua da esquerda, logo depois da minha casa, eu posso pegar a rua da direita e sair na Barão, sem ter volta para cá. Aí eu vou virar para a direita. Aí o GPS vai falar, recalculando rota. Aí ele fala, pegue o próximo retorno
à esquerda, ali no fórum. Aí eu vou direto, perco aquele retorno. Aí ele fala, continue mais não sei quantos metros, pegue o próximo retorno na Moageira. E aí eu vou direto, vou parar no Palácio Cristal, ele pode mandar, vai mandar eu virar para a esquerda, passar em frente à Catedral, pegar Ipiranga, Fonseca Ramos, Estrada da Saudade. Não pego Estrada da Saudade, desço para o Quissamã. O que acontece? Eu vou descer para o Quissamã. Tem subidas no Quissamã que vão dar na Estrada da Saudade, mas eu mesmo assim eu não quero, eu vou reto. Aí chego lá no Itamaraty, eu posso pegar ali no Palmeira e entrar para o loteamento, mas eu não quero. Eu vou, passo embaixo da tua casa lá, passo no terminal, no rodoviário, passo pela UPA e vou descer ali no Coqueiral. Mas eu não... Digamos que eu entre por ali. Aí eu desço ali e tal, vem. Aí quando chega ali embaixo, para aquele retorno, ao invés de virar para cá, eu subo lá para o Boa Vista. Aí dou uma volta aqui em cima. Eu vou chegar no centro, não vou? Mas eu não vou demorar mais tempo a chegar? Por quê? A única coisa que dá definida para a gente é o final. O determinismo divino é o seguinte: o teu objetivo é a felicidade. Nosso objetivo é a perfeição. Quando a gente reencarna, a gente tem aqui o melhor caminho. O melhor caminho pode significar que eu vou casar, que eu vou ter filhos. Já combina uns quem vai vir com o meu filho, quem não vai. Vai dizer, pode combinar a profissão. Mas, por exemplo, pode ser que eu esteja combinado de casar com a Flávia quando eu tiver 30, mas quando eu tinha 20, e eu conheci uma menina, tive uma namorada, tive um filho com ela. Como é que fica? Não vai dar para fazer mais original. Mas eu ia receber 3 filhos. 2 eram mais ligados à Flávia, coisas que a Flávia queria resolver. E o outro era mais ligado a mim. Então, em vez da Flávia ter 3 filhos, vai ter só 2, com o outro marido dela, e eu vou receber um daquele que ia vir lá, vem aqui comigo. Foi uma recalculada de rota. Aí, isso é uma coisa interessante, que as pessoas podem perguntar assim, Ninguém me perguntou isso. Alguém pode pedir para nascer espírita? Pode. Mas às vezes o espírito pode falar assim, é muita moleza, tu não quer não, moleza não. Nascer espírita, no lar espírita é muita facilidade, é melhor nascer num lar que não é espírita, olha só que situação. Mas digamos, então, se eu tivesse casado com a Flávia, eu ia me tornar espírita. Eu casei com uma pessoa que não era espírita, olha só o caminho que eu fui. E aí você vai andando, por aí. A gente vai andando e vai... Qual é o objetivo? Era o meu propósito de vida inicial que eu combinei com os espíritos lá no início. Então, todos nós... e outra coisa. Nenhum planejamento, categoricamente falando, nenhum planejamento define que você vai matar, você vai roubar ou que você vai trair alguém. Paulinho perguntou, foi a Nádia. Como saber que eu não estou cumprindo o meu planejamento? Toda vez que a gente sai da lei de justiça, amor e caridade, que a gente não está fazendo amar ao próximo como a si mesmo, a gente está desviando do planejamento. Então, toda vez que eu estou traindo alguém, não estava no planejamento. Mas fulana ou fulano é meu amor de outra vida. Mesmo que você tivesse combinado de encontrar com ele, você do outro caminho, o caminho mudou, recalculou a rota, lembra? Recalculou a rota. Mas assim, a gente pode errar, mas aí, cada vez mais a rota vai te levando mais longe do caminho. Imagina que eu lá, quando cheguei lá no Palácio Cristal, ao invés de virar para a esquerda, eu virasse lá para Piabanha, fosse para o Bingen, outro caminho.
E eu vou indo, acabo parando lá na BR. Aí eu tenho que pegar a BR e ir até Itaipava, para entrar lá em Itaipava e vir. O caminho é muito mais longo. Né? E é mais difícil. Né? E aí eu posso, né? A gente inventa uns caminhos aí que a gente atrapalha o nosso destino. A gente tem que rodar mais para a gente chegar lá. Então, né, o planejamento reencarnatório, outra coisa interessante, né, vocês também me perguntaram, é por que a gente esquece? Por que antes de reencarnar a gente esquece? Primeiro, esqueceu o que você fez, os desvios de rota do passado. Primeiro. Segundo, é você esquecer o que os outros fizeram contigo. E o terceiro, é para os outros esquecerem o que você fez. Porque quando a gente nasce, a gente entra para um novo corpo, uma nova personalidade, a gente é blindado. Os nossos inimigos, eles perdem a gente de vista. Quantas vezes na reunião mediúnica acontece assim, não, eu achei ele. Ele tá, não acontece, irmão? Eu achei ele, eu achei ela. Ele estava escondido, mas eu achei ele. E aí existe o coisa. Por quê? A nós, quando reencarnamos, a gente meio que fica escondido. Quem sabe, se Deus quiser, os nossos inimigos, que nós mesmos, né? Nós mesmos fizemos, né? Eles se esquecem da gente. Então, o nosso planejamento, em geral, é assim. A gente pode ter um planejamento também da gente que seja muito importante para mim, que eu tenha que fazer pensando só em mim. E posso ter um planejamento que eu vou ter uma importância coletiva. Digamos que eu venha a renascer e eu escolha ser um professora. Na professora tem uma influência coletiva muito grande, vocês concordam comigo? Porque educa, né, as crianças, prepara as pessoas, ajuda a preparar não no lado da educação, né? Tem um valor maior. Alguns espíritos vêm com a missão de, sei lá, de ser um político, trabalhar na administração pública. Então, é uma encarnação de interesse coletivo. Então, essas pessoas que têm essas encarnações, que são mais de interesse geral, né, interesse coletivo, elas também têm o seu planejamento. E aí elas também respondem pelas consequências do que ela fez, dos desvios, né? Os desvios também são por aí. Existem pessoas que têm aquelas encarnações que são mais voltadas para você mesmo. Por exemplo, aquela encarnação do compulsória da pessoa que não fez bomba, nasceu com um problema mental, físico, a pessoa não consegue interagir. É uma encarnação de interesse para ele. Mas a família dele, às vezes a família dele está com uma encarnação de missão. Não, eu topo. Fulano tem que renascer, aprontou muito. Não, eu topo. Manda ele comigo que eu topo. No livro Entre a Terra e o Céu, se eu estiver errado, não me fala. Fins. Tem uma reencarnação, tem um caso de reencarnação, uma senhora que já tem vários filhos, e aí tem uma pessoa que está na hora de reencarnar e ninguém quer ela. E essa mulher fala, não estava no meu planejamento, não, mas eu aceito mais um. Né? Aí vem mais um. Isso naquela época que o pessoal tinha, sei lá, 6, 7 filhos, 8 filhos. Mas vinha mais um. Então, acontece também da pessoa receber um espírito que não estava planejado. Essas gravidez, a gravidez que não era planejada, vem um espírito que não era planejado. Pode vir. Tudo que eu estou falando aqui
é hipótese em tese, não é sempre assim. Se alguém dizer assim, o André falou que toda vez que alguém tem uma gravidez indesejada, eu não falei isso, eu falei que pode ser. Tudo é situação. Existem encarnações em que a gente vem com uma missão, que a gente vem com um trabalho, né? Então é tudo preparado para você ter a tua missão. Imagina no Kardec, encarnação de Kardec, encarnação de Chico, de Divaldo. O que não foi feito, o que foi preparado em volta disso, né, para poder ter essa encarnação. Agora, a gente também sabe que tem os espíritos, eu não gosto desse nome, mas os espíritos, vão falar, os trevosos, né? Aqueles espíritos que estão lá há muito tempo sem reencarnar, apesar de serem muito devedores, eles conseguem, porque eles têm muito conhecimento, eles conseguem não reencarnar, conseguem ficar bastante tempo no plano espiritual. E aí, eles mesmos podem, como eles têm muito conhecimento, eles mesmos planejam a encarne deles. E do mesmo jeito que tem os missionários para o bem, pode ter o missionário para o mal. E eles podem também fazer. Ah, mas os espíritos superiores deixam? Primeiro assim, Deus permite tudo, livre-arbítrio. Mas eu tenho certeza, os espíritos superiores estão de olho. Que se der mole, eles vão lá e vão desviar aquele que está no caminho do mal, o mais para o lado de cá, lado do bem, o possível. Do mesmo jeito que tem espíritos que estão a fim de perturbar a gente, que querem levar a gente, né, desviar a gente da rota do bem para o lado do mal, tem espíritos do bem trazendo a gente para o lado do mal, o pessoal mal para o lado do bem. Porque essas reencarnações são permitidas porque toda encarnação é uma possibilidade de mudança. Todos nós aqui reencarnados estamos trabalhando para conseguir melhorar, para mudar. Toda vez que eu erro, que tem lá, que meu GPS fala, recalculando a rota, dá para a gente aproveitar ao máximo. Eu até anotei, eu falei na segunda-feira, até anotei o que eu falei. Gostei tanto. Né? Toda vez que desviamos do amor ao próximo, como a si mesmo, nós estamos desviando do caminho. Né? Onde é que foi que eu anotei? Eu anotei e esqueci onde foi que eu anotei. Que coisa. Não era para não falar. A gente, assim, todos nós temos que nós temos que fazer o máximo que a gente puder com a oportunidade que nós temos e com o tempo que resta. Mesmo que eu tenha feito bastante coisa errada, eu tenho que aproveitar esse tempo que resta. Eu conheço uma pessoa que, quando era novinha, ela fez um aborto. E agora ela é espírita. E ela trabalha muito, até tomar cuidado para não ser uma coisa de culpa, mas ela trabalha muito para poder se livrar, né, dessa culpa. Ela corre atrás, ela se desviou do caminho e corre atrás para poder sair desse problema, desse karma, vou falar assim. Que karma, toma cuidado quando falar karma também não é sempre negativo, né? Karma também pode ser coisa boa. Né? Com essa experiência ruim, esse desvio de rota que ela teve. Então, assim, a gente tem, sempre tem a chance de fazer melhor. Todos nós estamos aqui na Terra com essa trilha. Todo mundo todos nós que estamos, todo mundo tem um planejamento. Alguns, como a gente falou, né? Alguns foram impostos, tem que ser sim ou não tem jeito. Nós escolhemos o nosso e a gente não segue aquilo como um trilho, a gente vai meio que desviando, mas o importante é a gente ter o nosso alvo lá na frente. Toda vez que a gente desvia, a gente recalcula a rota. E nós temos o nosso livre-arbítrio
para aceitar ou não aceitar. Nenhum planejamento, eu já falei, nenhum planejamento está escrito lá. Eu vou matar, eu vou roubar, eu vou trair. Mas e aí? Como é que faz? Se eu trair? Como é que faz para resolver? Né? Então nós temos mecanismos, cada um sabe o seu, para tentar recuperar os nossos erros. Não existe fatalidade. E não é assim, porque antigamente, né, quando a gente estuda as religiões e tal, se você errar, tu vai para o inferno. Você tem uma série, um seriado, em inglês é The Good Place, não sei se em português é o bom lugar, assim, lugar bom, não sei. E aí é um lugar que a pessoa vai lá, acorda, é interessante assim, a menina acorda, aí ela está numa recepção, tudo chique, tudo bonitinho, tudo funcionando, aquele padrão americano, né, que eu acho horroroso, mas para eles tá bom. Aí a menina chega lá, você está no bom lugar, o teu nome é esse, não sei o quê, e você aqui, você tem tudo do bom e do melhor. Aí quando a menina, vou te levar, você tem uma casa aqui. Na hora que ela chega, ela vê a casa dela, uma casinha pequenininha do lado, uma mansão, um palácio, porque a vizinha dela era uma ex-princesa, alguma coisa parecida com isso. Em britânica, né? Linda, mulher desse tamanho, linda, maravilhosa, ela pequenininha, tampinha. E ela fala, eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado. Eu fiz um monte de besteira quando estava viva. E aí, tem alma gêmea, tem um monte de coisa, eu não vou dar muito spoiler não. Mas a história toda mostra para a gente que os erros que a gente fez não são sem volta. Dá para resolver. Mesmo você estando naquele lugar lá, que não é bem, né? Não é um paraíso, o spoiler é esse, não é o paraíso. Mas a menina, né, ela vai aprender, é interessante que ela sabia assim, eu sou ruim. E ela assume que ela é ruim e ela tenta se consertar. E outros que achavam, não, eu sou bom, você vê que aqueles também tinham defeitos. E eles não percebem que tem defeito. E ela, que sabia que ela era, a que só assumia como a pessoa ruim, ela tentava se corrigir. Né? A série também é interessante que ela traz conceitos da filosofia para a gente, da ética, filosofia e ética, da academia, né? Para a gente. Por quê? Por que esse seriado é interessante? Porque mostra que a gente pode corrigir a rota. No caso dela, ela está tentando corrigir a rota depois que morreu, né, do personagem. Mas a gente pode corrigir a rota aqui. Quando a gente se aceita que eu sou ruim, eu sou mau, eu sou invejoso, eu sou arrogante, né? Quando você aceita que você tem um defeito e você começa a corrigir, é quando o GPS fala, recalculando, tem um atalho aqui. Aí, né? Eu estou lá na BR, dá para entrar pelo Carangola. Né? Cortar um atalho, chegar ali mais rápido, em vez de ter que ir lá em Itaipava e voltar. Então a gente pode, né, conseguir acertar os nossos erros. E é interessante que eu falei aqui, né, todo mundo tem planejamento, né? E ninguém está planejando matar nem trair, né? Agora, quanta gente está matando, está traindo, está roubando? Tem muito planejamento sendo assim, jogado fora, né? Perdido, fora da rota. A humanidade, a maioria das pessoas está fora da rota. Alguns enxergam. Por isso que Jesus, né, no estudo de segunda-feira à noite, né, a gente estava estudando
Jesus falando a verdade vos libertará, Jesus falando com os fariseus, explicando para eles que eles precisam enxergar além da matéria, enxergar o Espírito, enxergar o que a gente precisa fazer para conseguir o reino dos céus, né? Porque os fariseus achavam que bastava você ser judeu que você já era salvo, porque você era do povo prometido, né? A terra estava na terra prometida, era o povo que tinha um Deus único, que era o único Deus, é o Deus de Israel, o Deus deles. E Jesus falava, não, é para todo mundo, é Pai nosso, não é Pai meu, Pai nosso de todo mundo. Então, todo mundo tem que aprender, nosso objetivo é aprender a amar o próximo como a si mesmo, a lei de justiça, de amor e de caridade. Outra coisa que pode ajudar a gente também, a gente se tocar que a gente fez coisa errada, são os sonhos. Porque às vezes a gente faz uma coisa errada, e aí a gente vai dormir e a gente sonha com aquele troço. Não estou falando de você, não. A gente, né, eu tratei mal a Ivana. Aí chego em casa, né, aqui eu nem percebi, às vezes a gente trata mal os outros, nem percebe, tá? Você dá a resposta, dá uma latida, né? E tu nem percebe. Aí quando tu chega em casa, tu fica, acho que eu fui grosso com a Ivana, não devia, né? Isso pode ser mediunidade, sabia? Pode ser os espíritos dizendo pra gente, cara, se toca. Quando a gente dorme, nossos sonhos também podem ajudar a gente. Então, essas correções de rota que todos nós temos que fazer, podemos fazer no nosso planejamento reencarnatório, a gente tem esse auxílio dos espíritos amigos que nos auxiliam através da mediunidade, através dos nossos sonhos. A gente nunca está desamparado, né? Todo mundo tem um planejamento e muitos de nós saem do planejamento. Mas isso não é normal. A única coisa que no planejamento não muda é o destino final. O destino final é a felicidade. Se eu fizer uma besteira muito grande e interromper o meu planejamento no meio do caminho, o próximo vai continuar com aquele destino final, né? O nosso destino final é sempre o mesmo. A gente pode pegar um caminho mais rápido ou pode pegar o caminho mais longo. Eu tinha falado que eu queria que vocês fizessem perguntas. Temos aí 15 minutinhos para perguntas. Alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta? Tem um termo muito usado, aqui se faz, aqui se paga. Isso pode, é só causa e efeito, ou pode amenizar algum erro nosso feito aqui no plano nosso? O Paulinho perguntou, assim, existe um ditado que fala que aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ou 5, causa das aflições. A gente sofre por coisas que a gente fez nessa vida e em outras vidas. Então, as coisas que a gente faz de errado aqui, muitas vezes tem consequências aqui. Então, digamos, eu sou um ladrão, roubei, eu posso ser preso, né? Então, aqui se faz, aqui se paga. Mas muitas coisas a gente... até eu sempre dou esse exemplo do Haroldo, né? O Haroldo juiz, Haroldo Dutra Dias, é juiz de direito, estava lá julgando um caso de assassinato. Aí julgou, aí a mãe julgou e condenou a pessoa lá. Aí a mãe falou assim, a mãe da vítima, né? Perguntou para ele, o senhor acha que o senhor fez justiça? Eu falei, não, justiça seria trazer seu filho de volta à vida. Não dá. Quem vai fazer justiça é Deus. O que dá para fazer é analisar o processo de acordo com o Código Penal brasileiro e eu dar ali a pena que está definida no Código brasileiro. Então ele vai pagar aqui o que está no Código brasileiro, no Código Penal. Mas
o desvio de rota dele ter matado alguém, a justiça divina é que vai definir. Não tenho a menor ideia do que vai ser. Agora eu só te digo uma coisa: toda reparação divina é feita com amor. Com amor. Como assim com amor? Oi? Soberanamente justo e bom. Que Deus é soberanamente justo e bom. Mas como é que você repara, por exemplo, um assassinato? Recebe o assassino, teu ex-assassino, na tua casa, como teu filho. Lembra lá na história do Segismundo, na reencarnação do Segismundo, que eu já contei aqui, né? Que ele foi lá, tinha um casal, ele foi lá, seduziu a esposa do cara, aí o cara descobriu, né, a traição, chamou ele para um duelo, e aí ele matou o marido no duelo. E a mulher que foi seduzida, depois ele não quis mais, largou ela, acabou na prostituição. Aí nessa reencarnação, os dois estão casados de novo e os dois vão receber o assassino e o sedutor como filhos. Que é isso? O que é isso? É o amor sendo usado como ferramenta de justiça. Porque a gente não tem nada predeterminado assim, predestinado. Não existe determinismo no nosso planejamento. O único determinismo é que todo mundo vai ser feliz. Todo mundo vai ser feliz. Né? Então tá, 9 em ponto. Boa noite.